Hoje nós vamos falar sobre a redação do Enem e vamos analisar uma redação nota 1000. Então, pega a caneta ou o caderno que vamos começar. E hoje nós vamos continuar falando sobre a introdução do texto Enem. Nós vamos conversar sobre a tese. A tese é o segundo período do seu parágrafo, normalmente, e ela vai trazer a ideia principal. É como se fosse a sua opinião, porém ela vai estar ali de forma objetiva. Então, para nós acharmos a tese, nós precisamos identificar o problema que vai aparecer no tema. Então, quando vocês pegarem a proposta de redação, vai ter um tema e vocês precisarão encontrar o problema que está neste tema. Então, vamos analisar um exemplo aqui: caminhos para o enfrentamento dos impactos das BECs na sociedade brasileira. Qual é o problema que eu tenho aqui? As BECs são um problema. Para a sociedade brasileira. Então, esse é o problema que nós temos aqui. E aí, em cima deste problema, vocês vão criar a tese de vocês. Ela deve ser curta, não pode ser um período muito longo. E ela virá, de preferência, num período separado. Normalmente será o segundo período. Algo muito importante, o seu verbo precisa estar no presente e terá palavras de juízo de valor. Aparecerá a sua opinião, porém de forma objetiva. Então, quando eu falo em palavras de juízo de valor, é o subjetivo, que é a sua opinião, mas escrito de forma objetiva, tá? Então, quando vocês pensarem em escrever de forma objetiva, vocês vão pensar em terceira pessoa. Beleza? Então, vamos analisar na prática como que aparece a tese. Aqui vocês têm uma redação do Enem de 2024, Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Vamos analisar a tese? Se você tem dúvida na contextualização, clique no card que aparece em algum lugar aí, que você será direcionado para o vídeo de introduções. Aqui nós falaremos apenas da tese, beleza? Então, nós temos assim: o ciclo do ouro ocorrido no Brasil no século XVIII acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Aqui vai iniciar a nossa tese. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Então, aqui nós temos as características lá que nós comentamos. É um período separado, é um período curto, não é muito longo. Nós temos verbo no presente. Aqui o a. Nós temos juízo de valor. Quando ele diz que há uma forte tendência, aqui ele apresenta um pouquinho aí da subjetividade. A visão dele, isso é forte, isso é grande, está com intensidade enraizado na nossa cultura ainda. Beleza? E apresenta o problema. O nosso tema era desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O nosso problema é a herança africana está sendo negligenciada.
E nós vemos essa ideia implícita aqui nessa parte, desprezando sua pluralidade e seu legado. Aqui ele mostra para nós que há uma negligência. Então, quando vocês pensarem em tese, pensem nessas questões, de colocá-la num período separado, de fazê-la curta, colocar o seu verbo no presente, apresentar uma palavra de juízo de valor e apresentar o problema. Vamos analisar outra introdução para nós fixarmos melhor? Então, aqui nós temos o mesmo tema, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Também uma redação nota 1000 de 2024. Então, vamos ver como ficou? O livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Rauana, retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa. Na obra literária, observa-se uma distância social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas, na qualidade de vida e na autoimagem de cada ser. Até aqui nós tivemos contextualização. E aí vamos iniciar a tese. Assim, ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro, de ínfima valorização da herança africana, infere-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil, se manifestando a partir do apagamento sistemático da cultura afro-brasileira. Então, vamos analisar aqui como ela está estruturada. Ela está num período separado? Sim, ela está num período separado. Ela é relativamente curta? Sim, é relativamente curta, um período relativamente curto aí. Nós temos verbos no presente? Sim, temos verbos no presente. Nós temos persiste no presente. E nós temos palavras de juízo de valor? Sim, nós temos, onde aparece a opinião do escritor, mas de forma objetiva. Então, nós temos aqui que o contexto brasileiro é de ínfima valorização. Aqui ele demonstra um pouquinho a opinião dele, beleza? E ela apresenta o problema que o tema traz? Sim, ela apresenta o problema. O tema traz o problema, desafios para a valorização da herança africana, o que significa que a herança africana está sendo negligenciada no contexto brasileiro. Ela apresenta este problema? Sim, quando ela diz que nós estamos vivendo o apagamento sistemático da cultura afro-brasileira. Então, é uma tese que tem todos os elementos. Está num período separado, é curto, tem verbo no presente, apresenta juízo de valor e apresenta o problema. Beleza? Então, quando vocês forem construir os textos aí de vocês, considerem essas questões na hora de formar a sua tese. Beleza? Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!